Muita gente desconhece. Adriana, o que você escreveu, hein? Ah! Daqui a 10 anos você saberá. Eu queria que vocês, cada um, o Paulo e o Pedro, me contassem um pouco como começou essa história, porque pelo que eu entendi, é um projeto muito entre vocês, né? Entre nós aí. Como é que foi? Como surgiu? Surgiu da vontade de fazer um filme juntos, né? Desde o momento em que ele, com 12 anos de idade, falou: pai, eu resolvi o que eu quero fazer da vida. Eu falei: o quê? Cinema. Eu falei: pá, não falei nada, você que escolheu, venha junto, que delícia, venha. A partir daí foi desenvolvendo na gente a vontade de fazer alguma coisa juntos. A gente tem uma casa nessa região da Mantiqueira, que é linda e tal. A gente falou: nossa, podia fazer um filme nesse lugar, e ficamos procurando durante anos o que seria a história. E aí foi surgindo a ideia de falar sobre a passagem do tempo. Já que existe essa diferença de uma geração entre um e outro, o tempo, a passagem do tempo apareceu como o grande tema. E aí a gente puxou a questão da amizade, a questão de enterrar as cartas, escrever cartas para enterrar, e com isso foi se construindo a história. Acho que é um filme do que a passagem do tempo faz com aqueles amigos. Não é só uma coisa nem outra, mas como o tempo age naquelas pessoas especificamente. E como age sobre todos, né? De uma certa forma, né? Acaba falando sobre... Faz essa analogia, sei lá, essa metáfora, porque a gente acaba sendo modificado com o tempo. Você se modifica, as pessoas se modificam, as relações se modificam, e às vezes para melhor, às vezes para pior, às vezes você conquista características positivas, às vezes negativas. Acho que o tempo ele vai te dando oportunidades. Você aproveita elas ou não. Não quero o livro do Rafa. Felipe leu. Era bom, sim. Como é que você sabe? Eu li. Eu acho que o Felipe, ele representa um pouco um sintoma da nossa geração, que é, eu acho que até um tempo atrás a gente sonhava muito, a gente tinha muito ideal, os jovens eram idealistas, os jovens acreditavam que iam mudar o mundo de uma certa maneira. E o que permaneceu um pouco foram os jovens que chegaram mais longe, foram aqueles que abriram mão de seus ideais e que, de uma certa maneira, com certo cinismo, encararam o mundo real. E não dá para... Eu gosto desse tema. Eu acho que não dá para você ir muito longe sem sujar as mãos. A gente viu isso com o PT, a gente viu isso com uma série de exemplos. E eu acho que a gente vive isso cotidianamente, assim. Então eu fiquei muito feliz de falar sobre isso. O filme é um drama, em última instância, que lida com essa questão da passagem do tempo, e você tem que enfrentar a passagem do tempo. E você? Quando eu tinha 17 anos, há 10 anos atrás, no último ano da escola, eu escrevi uma carta para mim mesmo. Tinha o mesmo exercício na minha escola. A galera da escola guardou as cartas e ano passado teve um reencontro e eu li a minha carta de 10 anos. E ali eu entendi um pouco melhor sobre o que é o filme, que é sobre o contexto em que você vive pode mudar completamente passados 10 anos. E muda, sem dúvida. Você vai estar numa situação diferente de vida, sei lá, no meu caso, por exemplo, agora com 27, daqui a 10, quando eu tiver 37, devo estar casado, ter filho, sei lá, vai ter um monte de coisa diferente, mas a essência, quem você é, seu caráter, sua índole, sabe, qual ser humano você é, isso eu acho que não muda. E quando eu li a minha carta, eu percebia que estava tudo diferente, as minhas opiniões sobre o mundo eram completamente diferentes, estava em outro estágio da vida, mas tinha um jeito de pensar, tinha um jeito de perguntar, de colocar as coisas ali, que eu falei: nossa, só eu poderia ter escrito isso. Então acho que o filme trata disso, como a gente se transforma ao longo do tempo, mas existe alguma coisa que é a gente mesmo e que está sempre lá.